Vamos lá, pessoal, dando continuidade ainda direito de propriedade, tá? Acompanha comigo o inciso 27 da tua Constituição Federal, do artigo 5º, tá? Olha aqui, ó. Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras. Ou seja, ao dono, né, aquele que é o responsável pela produção, ele pode fazer o que ele quiser, tanto no que diz respeito à utilização, publicação, como reprodução de suas obras. Se ele quiser permitir a reprodução gratuita, ele deixa. Se ele quiser cobrar, ele cobra. Se ele quiser cobrar muito, ele cobra muito, pouco, enfim. Ele tem a liberdade em garantir, né, a utilização, a publicação e a reprodução de suas obras de acordo com a vontade dele. Depois que ele morre, tá, ele deixa de ser o dono daquelas obras por motivos óbvios que a gente não precisa explicar. E aí essas obras vão ser transmitidas aos seus herdeiros. Normalmente, pessoal, uma herança, ela é usufruída pelo herdeiro pelo tempo que ele definir. Se ele quiser receber, se ele receber um apartamento, ele fica com aquele apartamento até o tempo que ele definir. Se ele quiser vender de imediato, ele vende, aluga, enfim. A destinação dos bens obtidos em herança cabe ao herdeiro, destinatário, definir, né, a sua utilização. No entanto, quando a gente fala em obra artística, em obra literária, enfim, em direito autoral, quando esse é transmitido a um herdeiro, a lei vai fixar um tempo determinado para aquele herdeiro usufruir a obra. Por quê? Porque ali não é meramente um bem, como um carro, como um apartamento. Ali nós temos também a cultura envolvida, né? Toda a questão artística envolvida naquela obra e, por conta disso, haveria aí um interesse social, né, no meio, e não apenas o interesse privado e particular daquele herdeiro. Enquanto o autor for vivo, ele faz o que ele quiser com as suas obras. Depois que o autor morrer, e aí os seus herdeiros vão ter um tempo certo para usufruir daquela obra herdada, tá? Transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. E nós já temos leis aí fixando, né, para obra literária, escrita, para música, para filme, enfim. Cada tipo de obra artística, ela tem aí um tempo certo específico para os herdeiros usar. Não é pouco tempo não, para vocês terem uma noção, o livro aí é quase 100 anos, né, de usufruto. Então, de usufruto não, né, de utilização. Então, a gente tem aí um bom tempo para esses herdeiros passarem a usar. Depois disso, o que acontece? Eles vão parar de cobrar pela reprodução, pela utilização, né, daquelas obras. Eles vão simplesmente tomar conta, né, dos interesses do falecido, da obra em si, mas eles vão deixar de lucrar com aquilo ali, ok? Continuando, inciso 30. É garantido o direito de herança. Pessoal, o direito de herança, a garantia do direito de herança é quase uma consequência de um direito de propriedade efetivo. Como assim, Arsênia? Se eu sou dona de uma casa e eu quero agora comprar um carro, e depois eu vou comprar um terreno, e eu vou construindo riqueza através da minha propriedade, isso só faz sentido se alguém da minha família, ou algum herdeiro, alguém do meu interesse, possa usufruir daquilo ali depois que eu morrer. Porque caso contrário, não faria sentido eu estar acumulando riqueza, imobilizando riqueza, se amanhã ou depois, quando eu morrer, aquilo ali não ficasse com a minha própria família, com os meus filhos, enfim, com pessoas do meu interesse. Cada um viveria o dia a dia, eu teria no máximo dinheiro guardado para uma eventual emergência, né? Mas enfim, bens, imóveis, investimentos, tudo isso daí se pensa no futuro, se pensa na família, se pensa no bem-estar a longo prazo. Sem o direito de herança, essas intenções, porventura, provavelmente, né, estariam aí de alguma forma comprometida. Então, o direito de herança, ele tem essa consequência, como consequência, né, ele é consequência do direito de propriedade, ambos alçados a nível constitucional. Da mesma forma como é garantido o direito de propriedade, é garantido o direito de herança. O nosso inciso que a gente já viu da propriedade, ele vem aqui de alguma forma acumulado com o inciso 30, falando aqui do direito de herança. Em ambas as situações, tanto direito de propriedade como direito de herança, a lei vai definir como que estará garantido esse direito. Ou seja, a mera disposição constitucional que está garantido o direito de herança não dá a gente, né, a capacidade de usufruir desta garantia. Vai ser necessário uma lei para me dizer como essa herança estará garantida, quem poderá herdar, a partir de quando se herda, todas as regras, né, referentes a essa parte de direito hereditário que a gente tem aí, direito de sucessões, né, que a gente tem aí no nosso Código Civil. Então, tanto aquele inciso que fala de propriedade como esse que fala de herança são, portanto, normas de eficácia limitada, tá? Nós vamos conversar com isso mais na frente, já venho te antecipando várias nuances disso daí para quando a gente for estudar você ter toda a tranquilidade do mundo e entender, tá certo? Inciso 31.
A sucessão de bens de estrangeiros situados no país será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge e dos seus filhos brasileiros. A regra é que a sucessão de um bem no Brasil, ela é regida por lei brasileira. Tanto faz quem é o dono, tanto faz quem são os herdeiros. A regra é que, havendo um bem dentro do território brasileiro, a sucessão é guiada pelas leis brasileiras, tá certo? Esse inciso 31, essa parte inicial, não importa, porque essa é a regra geral. O que importa desse inciso 31 é a parte final, tá? Onde a Constituição vai abrir uma ressalva para essa sucessão, permitindo que um bem situado no Brasil tenha a sua sucessão regida por leis estrangeiras e não mais por leis brasileiras. Olha aí, ó. Sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal do de cujos. Ou seja, a regra, bens no Brasil, sucessão pelas regras brasileiras. A exceção, bens no Brasil de estrangeiro, a regra é que eu venha a ser regulado pelo Brasil. A não ser que, e essa é a exceção, a lei estrangeira, aquela lei do de cujos, se ele for italiano, a lei italiana, se ele for francês, a lei francesa, tá? Seja uma lei mais favorável no que diz respeito à sucessão para cônjuge e herdeiros do de cujos. O de cujos é um morto, tá? É um nome técnico aí. Não existe de cuja, nem existe de cujinhos, né? Existe apenas o de cujos. E os herdeiros do de cujos. Então, a regra é bens no Brasil, sucessão pela lei brasileira. Bens no Brasil de estrangeiro pode ter a sua sucessão por leis estrangeiras, desde que, ou seja, com a condição de a lei estrangeira ser mais benéfica aos herdeiros do de cujo do que a lei brasileira. Digamos que a lei brasileira cobre um imposto sobre a transmissão de bens por causa mortes, o famoso ITCD. E a lei estrangeira, a lei do de cujos, não cobra esse imposto. O que vai prevalecer? Prevalece a lei estrangeira, tá? A lei mais benéfica a herdeiros e a cônjuge. Fechamos, então? Fechamos aqui direitos de propriedade, como eu já falei na aula passada, né? Repetindo aquelas dicas, quem for fazer nível médio e analista administrativo, né, qualquer área, fiquem apenas com a leitura da Constituição e todos esses detalhes que eu tenho passado para vocês. Quem for fazer polícia, nível superior mais aprofundado, como Receita, né, como o próprio auditor fiscal do trabalho, esse pessoal que vai fazer aí um nível mais aprofundado, você pode vir para as nossas aulas, para a Constituição Federal, mas aprofunde também nos detalhes doutrinários que eu estou lhe dando, tá? Na jurisprudência e, obviamente, né, em ambos os casos, muita resolução de questão. Vamos lá para um capítulo agora, pessoal, que fala da segurança pública. Como a gente viu, é um dos direitos fundamentais que estão lá no artigo 5º, né, caput. Um deles é a segurança pública. E a Constituição, ela vai organizar alguns incisos referentes à segurança pública. A grande maioria deles, quando diz respeito à matéria de direito constitucional, cai na pura literalidade da Constituição. Você não precisa ir para livro para destrinçar isso daqui, tá? Você precisa ler a Constituição Federal e resolver questão. Essa parte agora de segurança pública que nós vamos conversar, leia a Constituição e resolva a questão. Porque as questões dentro do direito constitucional, elas realmente envolvem a leitura da Constituição pura e seca, tá? Tudo aquilo que é aprofundado por lei penal. E esse aprofundamento é cobrado nas provas de direito penal. Constitucional fica realmente no texto da Constituição, tá? Então, vamos lá aqui caminhando, inciso 38. É reconhecida a instituição do júri, com a organização que lidera a lei e assegurados. Como eu já falei para vocês, né? O júri é um dos exemplos de exercício direto, né, da nossa democracia, ou da nossa soberania, né? Um dos exemplos de democracia direta, que a gente vê lá no artigo 1º, parágrafo único, né? Já conversamos sobre ele, eu te disse que a gente ia falar sobre aquela nossa primeira aula até o final do nosso curso. Estou eu aqui em Direitos Fundamentais falando sobre isso daqui, né? Então, júri, ação popular, né? A nossa ideia de iniciativa popular das leis, plebiscito e referendo, nós temos aí as cinco formas, né, de democracia direta que a Constituição nos autoriza. Mais uma vez, a Constituição falando aqui do júri. Então, olha aqui, ó. É reconhecida a instituição do júri com a organização que lidera a lei. Mais uma vez, norma de eficácia limitada, né? Não adianta a Constituição prever que tem júri se não tiver uma lei dizendo como vai ser o seu funcionamento. Assegurados. Ou seja, essa lei que prevê a organização de um júri, ela vai ter que pensar e vai ter que respeitar
a plenitude da defesa. Vejam que não é uma ampla defesa, mas é uma defesa plena. Daí eu ter muito mais requisitos, daí eu poder anular um júri se o juiz entender, ou um tribunal entender, que aquele defensor não estava preparado para defender o réu, que aquela defesa foi comprometida ou foi insuficiente de alguma forma, só para você ter uma noção do que é realmente a plenitude de defesa. O sigilo das votações, nós temos hoje 7 jurados. Se no meio de uma votação nós tivermos 4 votos, tá, para absolver ou para acusar aquele réu, se sair 4 votos em alguma direção, para a votação e já condena ou absolve aquele réu. Por que, Arsênia? Porque os outros 3 votos não vão ter como reverter. E se eu tiver a abertura de todos os votos e todos os jurados tiverem, por exemplo, condenado o indivíduo, aquele indivíduo vai conseguir saber qual foi o voto dos jurados, né? Então, houve essa correção e hoje a gente tem, né, essa plenitude, esse sigilo das votações muito mais respeitado por conta dessa regrinha. 4 votos direcionados para a absolvição ou para a culpabilidade do réu, se interrompe-se a abertura dos votos. A votação foi feita, eu estou só abrindo os votos, estão entendendo, né? A soberania dos vereditos. Pessoal, é aquilo que eu te falei, é exercício direto da soberania. Como é exercício direto da soberania, a votação daqueles jurados ela não pode ser reformada por nenhum tipo de tribunal. O povo está ali decidindo sozinho, de forma direta. Ninguém representante do povo pode modificar aquela decisão. Portanto, numa decisão de um júri, o tribunal, quando recebe um recurso de um júri, ele pode, no máximo, anular aquele júri, ou então ele pode, de alguma forma, tentar modificar a dosimetria da pena, ou seja, o número de anos que o indivíduo foi condenado, tá? Para aumentar ou para diminuir. O que ele não poderá fazer é dizer que o indivíduo, apesar de ter sido absolvido pelo júri, vai ser agora condenado, ou que ele foi condenado vai ser absolvido. Ou mudar algum quesito que o júri reconheceu e que o tribunal acha que não existiu. Quesito são várias perguntinhas que o juiz vai fazendo para os jurados. Por exemplo, o réu era maior de idade na data do crime, o réu cometeu o crime com forte violência, o réu usou de motivo torpe. Todas essas perguntinhas que vão gerando qualificadoras, ou seja, agravantes, né, no caso, apesar de serem sinônimos, mas para a gente que aqui não está querendo aprofundar no direito penal, né, aquilo que vai, digamos assim, piorar a situação do réu, vai sendo perguntado para os jurados vão respondendo sim ou não. Até esses quesitos um tribunal não pode modificar, ou seja, toda resposta que o jurado der ao juiz, ela é soberana. Soberania, portanto, dos vereditos, ou seja, dos julgamentos feitos pelos jurados. A linha D, a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, ou seja, o júri, ele vai ser responsável apenas pelo julgamento para crimes dolosos contra a vida. Doloso, né, é aquele crime onde o indivíduo teve a intenção de matar realmente, né? Ele não estava ali agindo porque estava descuidado ou porque foi sem querer, não. Ele teve a intenção de matar. Teve a intenção porque ele elaborou na sua mente e executou o plano, ou teve a intenção porque ele assumiu aquele risco, sabia que definitivamente, se ele fizesse aquilo, iria acontecer e simplesmente fez sem se preocupar com a consequência, que é o chamado dolo eventual. Qualquer tipo, qualquer modalidade de dolo, portanto, a gente remete ao julgamento no júri, ok? Continuando. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem a prévia cominação legal. Então, crime, pessoal, ele tem aqui a ideia da legalidade estrita, né? Tem que ter uma lei dizendo que aquela conduta é um crime. Enquanto não tiver uma lei dizendo que aquela conduta é um crime, você pode praticar aquela conduta, tá? Sem se preocupar com nenhuma represália criminal. Pode, enfim, represália civil, administrativa, o que for, mas criminal, não. Tem que ter uma lei dizendo que aquilo ali é crime. Se você fizer a conduta e a lei vier depois da sua conduta, a sua conduta está resguardada. Porque sempre esse crime, tá? Essa lei, ela tem que ser anterior, tá? Ao ato cometido. Ou seja, lei e depois ato. Aí a gente pode pensar em crime. Se for ato, para depois vir uma lei, tá? Aqui é uma conduta atípica. Não há tipicidade, portanto, ok? E a pena, né, desse crime também tem que estar prevista em lei. Tanto crime
quanto pena, portanto, vão obedecer aí ao princípio da estrita legalidade. Precisa existir aí, portanto, uma lei. Nosso inciso 40, a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Exatamente o que eu te falei aqui. Ele praticou um ato e veio a lei depois. Essa lei, ela não pode buscar esse ato no passado. Essa lei penal, ela sempre vai olhar para frente. A única hipótese que uma lei penal pode olhar para trás é para beneficiar aquele réu. Por exemplo, lei, tá? Ato, e aí eu venho com uma lei dizendo que este ato não é mais crime, mas o cara já está condenado, o cara já está cumprindo pena lá no presídio. O que vai acontecer? Ele vai ser posto em liberdade. Assim, mesmo que ele não tiver ainda finalizado a sua pena, mesmo que ele não tiver finalizado. Porque a lei penal, ela sempre retroage para beneficiar o réu, independentemente do que ela esteja trazendo, uma diminuição de pena ou até mesmo a atipicidade daquela conduta que antes, né, era uma conduta típica. 41, a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais, né? Sempre a gente tem que pensar numa punição, portanto. No inciso 42, a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito a pena de reclusão nos termos da lei. Racismo, portanto, pessoal, inafiançável e imprescritível. Assim, é importante eu decorar isso daqui, super importante, porque as bancas adoram cobrar essa partezinha aqui. Essa que nós vamos inaugurar, tá? Esse 43 para frente, ele vem dizendo quais são os crimes que são inafiançáveis, os imprescritíveis e os insuscetíveis de graças e anistia. E aí a gente vai ter nas bancas essa brincadeira, né? Essa ciranda de roda entre esses crimes. Você já sabe, racismo, inafiançável e imprescritível, portanto. Continuando. A lei considerará crime ainda inafiançável e insuscetível de graça ou anistia a prática de tortura, tráfico, ilícito, e vejam que é de entorpecentes e drogas, não é de pessoas, não é de nada, terrorismo, e os definidos como crime hediondo, tá? Aqui, pessoal, é o chamado 3TH, tráfico, terrorismo, né? E tortura, e o H de crimes hediondo. Por eles respondendo os mandantes, os executores e os que podendo evitá-lo se omitirem. Então, respondem tanto os que mandaram alguém fazer, o que executaram o ato e aqueles que, podendo ter evitado aquele ato, se omitiu. Por exemplo, um delegado que sabe que tem agente penitenciário agente policial torturando presos que estão em delegacia. Esse delegado, ele tem um dever de agir e se omite, naquele caso, ele também responde pelo crime. Vejam que essa omissão, pessoal, é para quem tem o dever de agir, tá? Não é você que está no meio da rua e vê uma pessoa torturando outra, você não tem dever de agir. Dever penal, tá? Na sua cabeça você pode ter um dever moral, um dever religioso, um dever o que for. Mas penalmente, para você ser responsabilizado penalmente, você não tem dever nenhuma obrigação legal de impedir aquilo ali. Mas aquele delegado que tem a obrigação de fiscalizar a conduta, né, do agente policial e vê o agente policial torturando e nada faz, naquele caso ali ele poderá ser responsável também, porque ele tinha o dever de agir, tá? Então, 3TH, portanto, é inafiançável e insuscetível de graça e anistia. Então, vejam só, racismo, inafiançável, 3TH, inafiançável também, tá? Constitui ainda crime inafiançável, novamente, e agora imprescritível, a ação de grupos armados, civis, militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático de direito. Então, vejam só, nós já estamos falando de dois crimes que são inafiançáveis e imprescritíveis, racismo e a ação de grupos armados, seja ele civil ou militar, contra a ordem constitucional e o Estado democrático de direito. Sendo assim, pessoal, só para a gente poder fazer aqui um esqueminha, você já pode colocar aí na tua cabeça, né, quando a gente fala nesses crimes inafiançáveis, vamos colocar aqui, né, do ladinho. Inafiançáveis, imprescritíveis e insuscetíveis de graça e anistia. Ok?
Inafiançáveis, todos que estão na Constituição. Tanto o racismo, como os 3TH, como a ação de grupos armados. Vejam, né, que contra o Estado Democrático de Direito e a ordem constitucional. Só estou colocando o grupo armado para a gente poder, né, de alguma forma aqui, resumir. Imprescritíveis, pessoal. Racismo e grupos armados. E insuscetível de graça, anistia, 3H. Então, todos eles são inafiançáveis. Está aqui os 3, ó. Imprescritíveis, 2, né? Racismo e a atuação de grupos armados. E os insuscetíveis de graça e anistia, 3TH. Eu decorei assim, tá? Não sei se vai fazer lógica na sua cabeça. Eu sempre ficava naquele negócio, o que é insuscetível, o que tem graça, o que é insuscetível de graça e anistia, o que é imprescritível, o que é inafiançável. Veja que a gente tem 3 incisos. Vocês estão vendo, ó? Esse aqui, né? Esse daqui e esse daqui. Um é gigante, que é esse daqui. Olha só. Então, esse, pessoal, é que é o insuscetível de graça e anistia, porque é o maior. Insuscetível de graça e anistia, imprescritível e inafiançável. Então, os maiores estão lá com os maiores, né? Ridículo, mas a gente às vezes acaba decorando. Você vai lembrar da Constituição Federal e vai ficar, meu Deus, o que é imprescritível, o que é inafiançável? O que é insuscetível de graça e anistia? A Arsênia falou que insuscetível de graça e anistia é grande. Então, eu estou no inciso grande. E o inciso grande fala de vários crimes. Então, é o 3TH. Olha aí. Tortura, terrorismo, tráfico e o crime hediondo. Decorei. Né? Imprescritível e inafiançável são os pequenos. Então, o pequeno era quem? Racismo e o grupo, né? E é os grupos armados. Acabou. Decorei, estou feliz, morta de satisfeita e eu também por você. Vamos nós. Caminhando, pessoal, olha só. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, tá? Podendo a obrigação de reparar o dano e a degradação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, sempre uma lei para poder dizer como, estendidas aos seus sucessores e contra eles, executadas, tá? Até o limite do valor do patrimônio transferido. Então, vejam só o que eu estou falando. Quem comete o crime é quem paga a pena. Então, nenhuma pena passa da pessoa do condenado. O que pode acontecer, tá? Aquela obrigação de reparar o dano, que é uma obrigação, digamos assim, civil e não penal, tá? A reparação de dano, portanto, é uma responsabilidade civil. E a decretação do perdimento de bens, que é aquela decretação quando aqueles bens são de proveito criminoso, né? São frutos da prática de vários crimes, essa obrigação de indenizar e a decretação de perdimento, nos termos da lei, podem sim ser estendidas aos seus sucessores, tá? No entanto, dentro do limite do valor do patrimônio transferido. Como assim, Arsênia? Fulano era o criminoso. Ele morreu com um patrimônio de R$1 milhão, ok? Transferiu esse patrimônio para 3 filhos dele, tá? Os 3 filhinhos dele receberam esse R$1 milhão dividido. Cada um ficou aí, né, com 333 mil, aquela dízima periódica. Digamos, por exemplo, que eu tenha aqui uma vítima. E, além disso, eu tenha bens frutos de crime nesse patrimônio de R$1 milhão, tá? Ou seja, decretação de perdimento de bens. Eu vou ter aqui perdimento de bens. O que essa vítima vai receber? Ela vai poder receber desses sucessores o que sobrar da decretação de perdimento de bens. Se a decretação de perdimento de bens disser esse R$1 milhão que os 3 receberam de herança deve ser devolvido, o que a vítima vai receber? Nada. Por quê? Porque a obrigação de reparar o dano e a decretação de perdimento de bens, elas podem ser transferidas aos sucessores no limite do valor do patrimônio transferido. Nenhum sucessor desse vai ficar responsável em indenizar essa vítima. A responsabilidade era de quem? Do criminoso que tinha um patrimônio de R$1 milhão. Essa vítima só vai ser indenizada, tá? Se tiver herança suficiente para assumir essa indenização. Entendemos? A mesma coisa acontece, lógico, né, com o perdimento de bens. Esses herdeiros só irão receber herança se não houver a decretação total do patrimônio do criminoso, né,
como perdimento de bens. Fechamos? Continuando. A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes. Olha só, a individualização da pena é um tema ainda hoje muito discutível. Por quê? Porque eu tenho um indivíduo que mata e um outro indivíduo também que mata. Esse que matou, matou para poder roubar. E esse que matou, matou porque estupraram a filha dele, ele matou o estuprador. Vejam que os dois cometeram um crime. Os dois são réu primários, digamos. Os dois não têm ficha na polícia, os dois simplesmente mataram. Todos os dois merecem receber a mesma pena? Dá para fechar os olhos e dizer, apesar de ser o mesmo ato, apesar de ter sido o mesmo crime, foi um tiro no peito com 38, foi tudo tudo sobre luz do dia, tudo normal, tudo igual, a mesma execução. Mas a motivação serve para diminuir aquela pena? Vocês estão entendendo? Tudo isso, pessoal, é muito discutido no direito penal, se tem aí várias doutrinas e livros se debruçando sobre o que é melhor, o que não é melhor. Alguns crimes se tenta colocar muito rígido, por exemplo, vai ficar inafiançável tudo, nada vai ter liberdade provisória, como acontecia com o tráfico, né? Era proibida a liberdade provisória, e aí vem o STF dizendo que isso aqui viola a individualização da pena, porque tem aquele indivíduo que nunca traficou na vida e fez uma vez e foi pego, e aquele criminoso que foi traficante a vida inteira. Aí tem uns que dizem que mesmo aquele que traficou uma vez merece o mesmo tratamento de traficante. Enfim, como eu te falei, é algo muito subjetivo, algo muito discutível. O que a Constituição diz? Que a lei que vai regular essa individualização. Então, ela não esgota o tema. Ela diz, eu não tenho capacidade de determinar isso daqui, eu não tenho como dizer qual vai ser quais são os critérios para a individualização da pena. Cabe à lei fazer isso. Quem faz? O Código Penal brasileiro. Então, nós não precisamos se preocupar. Nossa preocupação é saber o quê? Que a lei vai individualizar a pena. Que a pena, ela é individualizada. Que existe, sim, o princípio da individualização da pena, tá? E além, né, disso, a lei adotará, entre outras, as seguintes penalidades, entre outras, ou seja, a Constituição não esgotou as penalidades que podem ser adotadas. A Constituição apenas elencou as que podem ser adotadas, sugeriu as que devem, né, ser adotadas. Privação ou restrição da liberdade, perda de bens, multa, prestação social alternativa e suspensão ou interdição de direitos. São 5 possíveis penas, mas não são apenas essas, né, únicas que podem ser usadas para poder tentar de alguma forma responsabilizar alguém por um crime cometido, tá? Quem define? A lei. A lei é que diz tudo isso daí. A Constituição apenas disse que essas já existem, tem que ser regulamentada e ainda, né, podem ser criadas outras, mas sempre atendendo aí ao princípio da individualização da pena. Fechamos? A aula que vem, mais segurança pública para você. Até já já.